Hoje eu vou te passar um mindset para você recuperar o controle da sua vida. E não, isso aqui não é papo de coach, é uma coisa prática que eu tô usando para sair da estaca zero e conseguir realizar meus objetivos. Se você for pesquisar aí na internet o que falta para você conseguir alcançar o seu objetivo, você vai cair em alguém te falando sobre constância. Mas tem algo que vem antes dela, algo que se você não sabe, você não consegue manter a constância. É justamente não entender como o seu cérebro funciona. É porque o seu cérebro te sabota. Então a gente vai voltar um pouquinho no passado para entender melhor essa história. A gente precisa voltar no passado justamente porque a maior parte da existência da humanidade não foi nos períodos modernos. Na verdade, foi sendo nômade, né? Hoje, os dias de hoje representam 1% do tempo de evolução da humanidade. Ou seja, de 2,5 milhões de anos no passado a 10 mil anos, a gente ainda era nômade. Depois de 10 mil anos, a gente se tornou ali na produção agrícola. 250 anos no passado, começamos o período industrial. E agora, desde os anos 2000 aí, que estamos vivendo uma realidade totalmente diferente, onde entretenimento não tem nem mais que andar para isso, né? É a partir do clique. Então, ou seja, o nosso cérebro ele se desenvolveu e se adaptou para um mundo que não é o mundo de hoje. Então, por isso que para entender o nosso cérebro, a gente precisa voltar um pouco no passado. E bem, nesse passado em que o nosso cérebro foi moldado, se é que eu posso falar assim, ele foi aprendendo que ele quer as coisas com menos esforço e melhor retorno, entende? Ou seja, ele quer baixo gasto de energia. Você tinha a possibilidade de se alimentar, você se alimentava naquela hora. Você não guardava comida, você viu uma fruta, você comia. O nosso cérebro ele trabalhou muito com o dia de hoje, com aquilo que é pro hoje, pro agora. Ele trabalhou muito com a segurança, aquilo que te dava medo, você precisava entender isso como fuga, né? Porque senão você podia morrer. Os que não respondiam aos medos, né? Foram os humanos que naquela época morriam. Porque se você tá lá moscando, olhando uma paisagem, você não tá vendo o predador que tá ali no arbusto pronto para te matar. Então o nosso cérebro ele foi uma adaptabilidade de medo, segurança, de buscar ali o conforto imediato, de buscar o melhor retorno a curto prazo, e tudo isso moldou o nosso cérebro. E é aqui que a gente entra, né, como o nosso cérebro funciona com o conflito com a modernidade. Bem, a gente está num período que é radicalmente bem diferente com o nosso passado, né, onde o nosso cérebro foi criado. Agora, como eu falei no começo do vídeo, o entretenimento não está mais um passo de distância, ele está a um clique, né? É uma coisa que todo mundo hoje tem um celular, hoje todo mundo tem um passatempo igual, que é consumir e assistir alguma coisa, sabe? E o que consumir e assistir traz para o nosso cérebro? Justamente isso, ele traz o menor gasto com o maior retorno. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas redes sociais, por exemplo, elas funcionam parecidas como um cassino. Você consegue ali rolar o feed e, pô, isso aqui não me deu dopamina, isso aqui não me deu o que eu queria. E você continua rolando para baixo. E você vai ter aquele resultado que você queria, aquela sensação, né? Aquela coisa boa, né? Ou seja, você não teve um gasto de energia, você não teve um esforço real para adquirir aquela alegria, né? Ou seja, a gente vive ali numa geração do mundo que ela é muito voltado para a praticidade, para o conforto, a facilidade, né? O que é um pouquinho contraditório com o que a gente vivia nos tempos do passado, entende? Agora, nos dias de hoje, se você quer um resultado para sua vida, você precisa pensar para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 2, 3, 4 anos, né? Isso é planejamento, né? As pessoas, a gente não consegue definir o que vai acontecer no nosso futuro, mas quanto mais ali a gente planeja, quanto mais a gente desenha, mais a gente indica o caminho para nós mesmos, mais a gente acerta, mais a gente vai para uma direção que a gente quer, sabe? Só que para isso você tem que fazer uma coisa que é a longo prazo e não a curto prazo, né? E antigamente, né, era justamente isso. A gente aprendeu ali a trabalhar apenas com o curto prazo, a viver em cima disso. Só que hoje o nosso curto
curto prazo, ele não é saudável, ele não nos faz bem, ele na verdade causa o efeito contrário. E aqui a gente vai estar entrando já na parte 3. Prazer rápido versus realização. Bem, todos vocês que estão aqui assistindo esse conteúdo já devem ter ouvido falar sobre dopamina. Resumidamente, de forma bem simples, ela é um neurotransmissor responsável ali pela motivação e pela expectativa com a recompensa. Muitas pessoas acham que a dopamina vem depois daquilo que você faz, mas é muito pelo contrário, né? Ela é responsável pela motivação. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso, porque na internet é muito mal falado e ensinado do jeito errado. Vamos colocar que você ama chocolate. Esse exemplo aqui é o exemplo do Wesley, do curso dele, e vamos colocar que você ama comer chocolate, só que não tem chocolate na sua casa, você vai ter que ir até o mercado. Se você não tivesse a dopamina, você não ia ter a motivação para pegar o carro e ir até o mercado comprar o chocolate que você tanto quer. A dopamina é o que faz você ter a força, a motivação para ir lá fazer aquela parada e pegar aquilo, entendeu? A expectativa que você tem do, nossa, quando eu comer o chocolate, quando eu estiver comendo vai ser muito bom. Então, diferente do que ensinam por aí, né? A dopamina, ela vai ser responsável para você se motivar para fazer as coisas. Se você não tivesse a dopamina no seu corpo naquele momento, você não iria sair de casa para comer o chocolate, não importa o quanto você gostasse dele. E agora, saindo um pouco do campo da ciência e do campo um pouco mais, acho que posso falar pragmático para explicar para vocês de forma eficiente, a gente pode separar a dopamina aí em duas coisas, né? A dopamina barata e a dopamina cara. Psicólogos de plantão, por favor, me perdoem, né? Porque dopamina só existe em um, mas para entender, para a pessoa que tá ali no fundo do poço, essa é a melhor forma da gente colocar. E com certeza você também já ouviu falar sobre isso, mas aguarda que tudo vai se conectar. A dopamina barata, ela vai ser ali você rolar o seu feed, você assistir a sua série, o seu anime, você ficar vendo o seu youtuber favorito ali, você pegar um iFood, ficar no sofá assistindo uma TV depois do seu trabalho. Então você tem aquela dopamina barata, é muito recompensador a curto prazo e não exige esforço. E isso hoje em dia é muito acessível à maioria da população nos dias de hoje. Agora, o que seria a dopamina cara? Ela vai ser um prazer que exige maior esforço, que é mais demorado, se a gente pode falar assim. Ou seja, vai ser você construir um projeto ali que você tem, vai ser você sentar a bunda na cadeira para estudar para uma prova, vai ser você ir na academia, ler um livro, ou seja, a dopamina cara, ela não é tão recompensadora para você a curto prazo. Na verdade, se você não está habituado a ir atrás dela, se torna bem cansativo, né? Então a gente tem que fazer aquela luta de prazer rápido versus a realização, né? Se sentir realizado na própria vida. E aqui a gente vai começar a entrar no tema que tudo se encaixa e é aqui que vai fazer a diferença total na sua vida. E aqui, meus amigos, é onde todas as informações se conectam. Cara, esse tópico ele vai explodir a sua cabeça. Todo mundo aqui já sabe que a única forma da gente alcançar os nossos objetivos é através da constância. E o que faz a gente não conseguir manter a constância na nossa vida é aquilo que eu falei desde o começo desse vídeo. É porque o nosso cérebro nos sabota. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: como ele nos sabota? E o grande X da questão é que ele faz isso através das nossas emoções. Mas você sabe como as emoções interferem na nossa mudança de vida? E para entender isso, nada melhor do que dar um exemplo. A maioria das pessoas, inclusive eu e provavelmente você, fazem promessas de mudança de vida. Falam que vão começar a estudar mais, trabalhar mais, subir de cargo, vencer a depressão, parar de fumar, comer saudável, entrar numa academia. Todo mundo define esses processos de mudança na própria vida, mas elas começam a levar aquilo pra frente, começam a fazer, e o que acontece? Por que elas param se é isso que elas tanto desejam? A resposta é que as pessoas ansiosas começam a ficar mais ansiosas, as pessoas depressivas começam a ficar mais depressivas, aí a pessoa que tá fazendo uma dieta fala: ah não, foda-se, eu vou comer chocolate agora, eu vou comer porcaria agora. Aí a pessoa começa a procrastinar mais, começa a ficar cada vez mais cansada, porque você
você acha que essas emoções negativas estão vindo na sua cabeça? Elas estão vindo para fazer você voltar aos velhos hábitos, aos hábitos que você fica confortável, aos hábitos de dopamina barata, onde você não precisa ter muito esforço para ter um grande retorno de recompensa. Ou seja, o seu cérebro te sabota justo nesse ponto. Ele te enche de emoções negativas para fazer você dar para trás, para fazer você querer outras coisas. Aí você fala assim, pô, eu não quero ir na academia hoje, não, vou ficar assistindo esse vídeo, vou assistir essa série, vou fumar mais um cigarro. Você tá falando isso, na verdade, não porque é o que você realmente quer. É o seu cérebro fazendo você acreditar que é o que você quer. Porque ele entende que assim ele vai ter maior recompensa do que fazer aquilo que exige um maior esforço. E aí, mesmo sem falar nada, você decidiu voltar a estaca zero. É nesse ponto que seu cérebro te sabota. Ou seja, o segredo para a mudança de vida é que não existe segredo. Na verdade, a única coisa que você precisa é entender. Entender que se você deseja essa mudança de vida, você vai ter que lidar com esses sentimentos ruins. Porque o seu cérebro, ele foi doutrinado a buscar a dopamina barata. E a única forma de deixar de ter um cérebro que busca a dopamina barata para um cérebro que busca a dopamina cara, a única forma de fazer esse processo não é uma fórmula mágica. É você passar pelo processo de mudança e caminhar até o seu objetivo. Ou seja, você vai ter que enfrentar a si mesmo. Você vai ter que lidar com sentimentos ruins. A vida moderna está nos ensinando que não precisamos nos sentir mal, não precisamos sentir essa dificuldade, mas essas coisas, esses sentimentos são partes da vida. E a gente está cada vez mais nos distanciando deles, porque não está sendo mais necessário eles, já que a gente pode viver o dia entretido. Mas se você é um cara que sonha grandes coisas, que quer mudar a sua realidade, que quer começar algum projeto, você vai precisar lidar com essa dor. E a parte boa é que assim como o nosso cérebro se adapta à dopamina barata, ele também se adapta à dopamina cara. Ou seja, assim que você começar e enfrentar essas emoções negativas, você vai perceber que você sente a sua capacidade de buscar mais aumentando. Então, por que a maioria que tem grandes sonhos não alcança os seus objetivos? Justamente porque a maioria não quer lidar com o desconforto, mas o desconforto é parte do processo para você alcançar os seus sonhos. E quanto mais você vai fazendo e alinhando a sua vida para buscar o seu objetivo, mais você consegue cortar a dopamina barata e mais forte e capacitado você se sente na sua trajetória. Ou seja, você precisa ensinar o seu cérebro a ser mais constante a longo prazo. Então defina ali algum pequeno objetivo que você consiga manter por o máximo de tempo possível. Isso vai te dar força para ser mais constante em outros objetivos. Você precisa formatar o seu cérebro, como se fosse um computador. Você precisa ir cortando a dopamina barata da sua vida e ensinando ele a buscar a dopamina cara. Porque quando você ensina a buscar a dopamina cara, você começa a gostar de lidar com problemas, a lidar com desconforto, você começa a querer enfrentar mais situações diferentes na sua vida e ir mais longe no caminho dos seus objetivos. Uma das táticas para quem está começando é você gamificar a sua vida. Então tenha um grande objetivo, mas quanto mais você se organizar e separar isso em etapas, mais fácil vai ser o processo, porque você vai ter pequenas recompensas de realização que você vai sentindo por estar seguindo um planejamento. E rapidinho, só pra gente não se perder, cara, se esse tipo de conteúdo tá agregando a você, se inscreva aqui no canal, esse é meu segundo ou terceiro vídeo, então isso é de grande ajuda pra mim e eu quero cada vez mais trazer mais conteúdo desse tipo. Então se eu agreguei algum valor, deixa o like, comenta alguma coisa, só pra me ajudar nesse engajamento de início de canal. E uma última mensagem pra gente poder acabar esse vídeo de uma forma bem da hora é, cara, enfrenta esse desconforto, enfrenta esse sentimento
sentimento ruim, ele não dura muito tempo. Eu já passei por esse processo, eu fumei cigarro e tabaco por muito tempo na minha vida, hoje eu tô há 2 anos e 11 meses limpo, eu usei isso pra parar de fumar maconha, uso isso pra parar de comer porcaria, pra conseguir me manter treinando, e eu sei que essa dor, esse desconforto, ele é no começo do processo, depois essa dor cessa. Se essa dor não cessar, significa que você está fazendo um grande objetivo a longo prazo, mas no seu tempo livre, no resto do seu dia, você está dominado por dopamina barata. Então tenta fazer uma purificação na sua vida. A melhor forma de alguém se autocontrolar é tirando isso da sua vida, de vez. E não tentando limitar e manter aquilo de alguma forma, porque o seu cérebro ele vai te enganar nessa. Então, se você quer parar de comer porcaria, não compra porcaria. Literalmente se distancia e facilite aquilo que é de dopamina cara. Então já deixa a sua roupa da academia em cima da sua cama, tudo arrumadinho, para quando você chegar do trabalho conseguir ir para academia. Facilite as coisas que são difíceis e dificulte aquilo que é fácil. Então desinstala o aplicativo do iFood, desinstala a rede social e faça com que tenha que instalar todas as vezes. Bota timer de limitação no seu celular nos aplicativos, se você conseguir. Bota extensão no seu Google Chrome para não aparecer certos tipos de canais e certos tipos de vídeos na sua timeline. Existem inúmeras estratégias, mas de qualquer forma, lidar com o sentimento ruim é o que você vai ter que fazer, porque o seu cérebro é o que faz você não conseguir sair dessa situação. Você já identificou o inimigo, já identificou o problema, o que você vai fazer com essa situação? Bem, eu te espero aqui no próximo vídeo e até a próxima.